Olá para você que está assistindo e ouvindo aqui o Pode Ser Café também. Hoje a gente está com uma convidada bem legal. A gente tá voltando aqui, né? Depois de um hiato de 3 meses sem gravação, mas por um motivo legal. Vocês vão ver daqui a pouco que tem um motivo bem legal pra gente ter ficado essa pausa, ter dado um tempinho nas gravações. Mas hoje a gente voltou com tudo aqui. A gente tá com a Tati. Eu já tô chamando de Tati, tô íntimo já, tá, Tati? Isso aí, senão tá brigando comigo. Então hoje eu tô chamando de Tati aqui. A gente tá com a Tati, que daqui a pouquinho ela vai se apresentar. Mas antes, eu gosto sempre de começar com uma pergunta assim muito séria, que é pra gente conhecer o nosso convidado. E ela tem relação com o que a gente vai falar também. Qual que é o seu carro dos sonhos? Meu cargo dos sonhos? Seu carro. Carro dos sonhos? Tá aí. Eu queria ter uma Kombi. Uma Kombi? Mas não é uma Kombi qualquer, não. Eu queria ter uma Kombi toda estilizada, aquela coisa meio hippie, meio anos 70, assim, com bancos roxos, veludo roxo nos bancos, um som mara. Nossa, eu queria uma Kombi bem diferentona. É mesmo? E você já viu alguma parecida assim na rua? Ou ainda não? Eu já vi algumas miniaturas, assim, mas na rua, do jeito que eu sonho, não. Saudade, Kombi. Nossa, mas é porque assim, eu gosto de perguntar sempre algo que tem uma relação com o convidado. Primeiro, eu acho que isso dá uma tranquilizada, porque aí a galera já entende que é um papo mais tranquilo, é um papo mais descontraído, mais legal também. E o convidado também tranquiliza. Tem gente que fica bastante nervosa. Você tá nervosa? Não. Não, tá tranquila? Não. Tá acostumada a falar, né? Ou então tô medicada, você nunca vai saber a verdade. Pode ser um dos dois, né? Ótimo. Pode ser um dos dois. Temos aqui também meu irmão, que tá aqui, não tá aparecendo, mas meu irmão tá aqui ajudando a gente aqui nas gravações. Temos Ana, da Oi, Ana. Oi. Ana tá aqui também com compliance. Assessoria de imprensa? Ótimo. Ana tá aqui com assessoria de imprensa também, tá fazendo umas gravações, então a gente tá aqui bem servido hoje. Então, Tati, depois dessa introdução gigantesca que eu fiz aqui, se apresenta pra gente? Bom, eu sou Tati Rocha. Bom, no meu LinkedIn, eu estou diretora de marca da Localiza. Estou na Localiza há 6 anos. Sou uma engenheira de formação, por incrível que pareça. Mas sempre quis ser comunicadora. Acho que sempre levei jeito para isso mesmo. Estou no marketing há 20 anos. A engenharia já parece uma vida passada. Estou no marketing há 20 anos. Tive uma trajetória que passou por grandes marcas como Oi, Claro, Vivo, Red Bull, Croton, Estácio, e estou na Localiza já tem, enfim, 6 anos. Estou aqui. Mas eu gosto mais de falar de mim fora do LinkedIn. Eu no Instagram. Eu no Instagram sou uma pessoa que adoro aventura, adoro trilha, adoro montanha. Eu sinto muita saudade de cheiro de mato perto de cachoeira, quando bate um ventinho, sabe? Cheiro de pedra molhada, é isso que me energiza, é isso que me faz bem. Eu sou filha de mãe paraibana, de pai baiano. Então eu sou Brasil, sou bem brasileira, tenho 2 irmãos, são gêmeos, a nossa diferença de idade é bem pequenininha, então sempre tive uma relação de muita amizade, muito gostosa, muito próxima com os meus irmãos. Sou casada com o Sávio, mas o papel que eu faço melhor, assim, a melhor função da minha vida, o meu cargo dos sonhos é ser madrinha da Natália, do Caio, do Bernardo e da Antonella, que eu acho que é onde de verdade eu faço bem, e é o que eu faço com mais amor na vida. Que legal. Eu acho muito legal a gente ouvir o que a gente tem por trás do profissional também, né? Eu tenho um podcast que eu já ouvi do João Branco. Você já ouviu o podcast do João Branco? Pois é, eu gosto muito dele também. E aí eu ouvi todos os podcasts que ele gravou ali, né? Todos os episódios. E as perguntas dele eram realmente sobre isso. Assim, inclusive vou aproveitar e vou fazer uma. O que você fala quando crianças perguntam o que você faz, com o que você trabalha? Isso é muito divertido, porque é muito difícil explicar o que a gente faz, né? Minha mãe não sabe até hoje o que eu faço. É mesmo? Mas eu acho que o que eu faço é inspirar as pessoas. Assim, eu acho que o que eu faço é conectar com o coração das pessoas e trazer inspiração, e trazer aquele impulso de sair do lugar. O que eu faço é como se eu estivesse convidando as pessoas, falando, bora viver, vamos viver. Eu acho que é isso. O que eu faço é isso, buscar trazer inspiração. Que legal, legal. E tá há 20 anos já aí, né? Tô há 20 anos. Mas você falou também sobre uma mudança de carreira.
né? Você é de formação engenheira, né? De formação. Sim, eu sou engenheira civil. Civil? Chegou a atuar na área? Claro que não. Não, nunca. Eu sou engenheira civil, formei aqui em BH, na UFMG. Eu não sei dizer por que eu fui fazer engenharia. É uma dúvida que eu vou morrer com ela, assim, de onde eu tirei essa ideia maluca. Mas fiz engenharia. Sempre tive uma aptidão muito maior para a área de comunicação, para as humanas, de maneira geral. Tive esse período fora da caixinha que fiz a engenharia, acabei a engenharia, fui trabalhar fui trabalhar como trainee. Ai, foi há tanto tempo, eu tenho até vergonha de falar, mas eu fui trainee na Telemar, que seu irmão, por exemplo, nunca ouviu falar dela. Já ouviu falar, Du? Não. A Telemar é quando os incas usavam telefone fixo para conversar com as pessoas, entendeu? Você nem sabe o que é telefone fixo mais, né? Mas as pessoas tinham um telefone em casa. E eu fui trainee, meu primeiro emprego foi trainee na Telemar. E, enfim, comecei a trabalhar em área comercial, em área ligada a marketing comercial, e ali fui desenvolvendo minha carreira nas áreas de comunicação. E foi ali que eu fui vendo que, assim, a engenheira já tinha ficado para trás há algum tempo. Então, fui buscando especializar, e, enfim, né, não dá para só aprender fazendo. Claro que aprender fazendo é muito importante também, mas não dava para só aprender fazendo. Então, eu fui fazer pós-graduação, fiz MBA, fiz um monte de cursos, um monte de especializações para, de fato, virar uma profissional de marketing, que é o que eu demorei, mas eu descobri que era isso que eu sempre quis ser. E assim, a gente tá falando com uma galera da faculdade aqui, né? Durante a faculdade, bateu alguma dúvida assim, vou abandonar, tô querendo largar porque eu quero outra coisa? Ou você falou assim, não, eu preciso me formar para ter uma especialização e depois eu decido o que eu faço? Como muita gente, claro que bateu dúvida antes de entrar na faculdade, bateu dúvida durante a faculdade, mas eu era dessas pessoas, eu sou dessas pessoas que não desiste no meio do caminho. Então eu falei, tô aqui, vou levar isso aqui até o fim, vou fazer isso até o fim e depois eu vejo no que dá. Eu acho muito injusto a gente ter que decidir o que vai fazer o que vai fazer o resto da vida com 16 ou 17 anos, Sim. Sabe assim? Isso é tão cedo para tomar uma decisão dessas, que, enfim, a vida é para todo mundo, tem que tomar. Então, eu tive muita dúvida durante o caminho, mas eu fui até o fim, porque eu sou dessas que, se o filme estiver ruim, eu não levanto e não saio da sala de cinema. Eu fico até o fim, aquela coisa meio punitiva. Depois reclama horrores, mas eu vou até o fim. Então, eu fui até o fim da engenharia, mas eu fui até o fim da engenharia já pensando que não ia ser ali que eu ia desenvolver minha carreira. Eu ia me formar e eu ia buscar alguma coisa que fosse por um caminho que parecesse mais comigo. No começo, eu achei que era finanças. Então, fui fazer uma pós-graduação em finanças. Eu achei que era. Fez? Concluiu? Concluí. Fui até o fim desse filme também. Não foi um filme bom. Acabou, enfim, acabei as finanças. E aí as coisas foram se misturando, porque a vida profissional, eu já estava cada vez mais misturada com o marketing das empresas que eu estava trabalhando. E aí eu fui vendo cada vez mais que eu queria aquilo, que eu gostava daquilo. Dá até para dividir minha trajetória profissional, assim, a primeira parte da minha trajetória profissional, ela foi em telecom, então foi quando eu trabalhei na Oi, na Vivo, na Claro, na Telemig celular, na Telemar, foi quando eu tive todas essas passagens, e aí eu tava na Vivo, eu saí da Vivo e tive uma passagem pela Red Bull, né, que foi onde eu de fato entendi que a gente compra a marca, a gente compra o lifestyle, a gente compra todo aquele conjunto de significados que o produto tem, e a gente não necessariamente compra o líquido na latinha. No caso específico de Red Bull, que eu sou fã e tomo um por dia até hoje ou mais, eu acho que a gente também compra o líquido na latinha porque ele tem uma função. Sim, né? Sim. A gente fica com mais energia mesmo, fica mais desperto. Mas mesmo. Você paga R$10 por outro motivo. Mas por que você não compra, né, um outro tipo de energético, ou mesmo um rebite de, sabe? Por que você não toma isso se você toma um Red Bull? Porque tem muito mais do que o líquido na latinha naquilo que você está comprando. Foi ali que eu descobri que eu queria fazer aquilo pro resto da minha vida.
Eu queria, de fato, entender o comportamento das pessoas, entender por que as pessoas fazem o que elas fazem, transformar aquele desejo ou aquele comportamento numa mensagem, num produto, num serviço, numa comunicação de produto e serviço e entregar para as pessoas. Foi ali que eu descobri. Quando eu demorei, eu descobri, eu já tinha... já estava por volta dos meus 30 ali. Nossa, mas assim, depois disso também... Aí depois eu fui buscar o que eu queria, que era, eu sempre, daquele ponto em diante, eu tive muita clareza de que eu queria ser a número 1 de uma marca que eu fosse apaixonada por ela. Assim, e eu não queria marca fácil não, tá? Assim, eu não queria marca sem problemas, marca fácil de cuidar, marca já construída. Eu queria marca que tivesse muito caminho a percorrer. Não necessariamente que tivesse problemas, mas que tivesse um caminho bom a percorrer, assim, que eu pudesse de fato olhar e falar, poxa, dá para fazer tanta coisa legal aqui, eu queria isso. Então, daquele momento em diante eu falei, eu quero estar à frente de uma marca onde eu possa fazer isso. E aí eu fui buscar isso. Fui buscar isso no ensino superior, no meu período de Croton, no meu período de Estácio, e depois vim para a Localiza e me apaixonei por essa marca, por esse negócio, por essa empresa. Estou aí há 6 anos e espero estar aqui por muitos outros anos fazendo isso. Que legal. Não, que legal. Assim, eu tenho uma outra coisa também, que tá aqui no meu roteirinho. Você falou sobre profissional. Tem premiação nesse meio também? Tem. Assim, eu acho que é uma parte legal do reconhecimento daquilo que a gente faz, sabe? Eu acho que o mercado publicitário, ele deu uma desviada do rumo aí ao longo de muitos anos, quando os profissionais e as agências começaram a produzir focado em ganhar prêmios. Isso me deixa muito frustrada ainda hoje, tá? A gente... vai parecer papo de recalcado, é um pouco também, tá, gente? Vamos combinar que também tem um pouco de recalque aí. Mas eu fiquei triste, por exemplo, esse ano, quando a gente concorreu em vários prêmios com um projeto incrível, que se der a gente fala dele aqui, que é a Autoescola Extraordinária. E esse projeto, ele ganhou alguns prêmios, mas os prêmios que a gente mais sonhou com ele, a gente não ganhou. A gente perdeu para projetos fantasmas. Projetos que foram criados só para ganhar prêmios. Eu sei que não era disso que você esperava falar agora. Não, mas pode falar, porque a gente critica também. Eu acho que esse papo é um papo legal para a gente falar para quem está aí num começo de jornada, sabe? O mercado deu uma desviada, assim. A gente começou a construir coisas para ganhar prêmios. Eu fico muito frustrada, porque os projetos são incríveis, mas eles não são reais. Isso diminui um pouco do nosso valor como profissionais desse mercado. Então, eu queria muito que o mercado voltasse a focar. O prêmio ele é consequência de trabalhos bem feitos, mas ele não é o objetivo do trabalho bem feito. E se a gente conseguisse, como profissionais desse mercado, voltar, sabe, fazer o mercado voltar para um caminho onde a gente faz projetos reais, que entregam legado para a sociedade, que de fato entregam coisas que a sociedade precisa que sejam feitas, ou que entregam conversas que precisam ser iniciadas, isso é muito mais legal para todo mundo. Sabe, o prêmio ia ser consequência disso. Posso estar sendo utópica, posso. Mas se todo mundo fizer esse pacto coletivo, a gente melhora. A gente melhora babado. As próprias premiações, né? Por exemplo, Cannes, eu acho que é o sonho de qualquer publicitário, qualquer pessoa da comunicação, né? Se existem projetos lá que a gente vê na rua porque precisa de uma certa veiculação, mas que a gente não de fato gerou um resultado para um cliente, porque aquilo foi feito basicamente para ter uma premiação, para concorrer. Pois foi esse aí que eu tô recalcada de ter perdido. Foi isso mesmo. Tô muito. Aí é recalque também. Não, mas eu te entendo de verdade. Eu bati um papo, eu não lembro com quem, e era realmente uma pessoa de agência. E a galera de agência também entende disso, também entende isso. Assim, eu imagino que algumas, né, pelo menos entendam isso, porque não é legal. Eu realmente não acho legal. Eu acho que o primeiro objetivo de uma campanha é você resolver o problema do seu cliente. A partir do momento que você resolveu aquele problema, ou você resolveu o seu problema, no caso, ganhar uma premiação, uma consequência. Deveria ser. Eu entendo, assim, colocando o pé no chão, né? Assim, mundo real, poxa, a gente, como profissional desse mercado, quando você ganha um prêmio, você coloca um selo que alguém de fora está certificando aquele seu trabalho, você como profissional fica mais valioso. A gente tem boletos para pagar, a gente quer sim ficar mais valioso, ser mais requisitado, etc. Então, é meio que uma bola de neve que a indústria alimenta. Mas eu acho que
Puxa vida, tem tanta ideia legal que não vira nada, que vira fumaça depois que passa cane, porque foi feito só para isso, que isso é uma pena que não tenha de fato virado projeto real, porque tem coisas que são muito legais. Mas, tirando isso, sim, ganhamos profissionais do ano na Globo, em 20, eu já nem sei mais em que ano a gente tá, 2024, então a gente ganhou 2022, ou 2. Ganhamos estrelas do Clube de Criação, a gente já ganhou várias coisas legais, assim, eu e meu time, nós já ganhamos várias coisas legais, que são consequências de trabalhos que a gente fez com muito amor. Tem muita paixão naquelas coisas que foram entregues e que são trabalhos reais. A gente tem muito cuidado com isso. Aproveitando, então, aqui que a gente já começou a falar da marca, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a história da marca. A gente gosta de pegar muita história aqui para realmente aprofundar depois. Então, como começou, como passaram os anos, como está agora. Me conta um pouquinho sobre a marca. A Localiza surgiu em 73, com 4 jovens muito ousados para a época, 2 irmãos que se juntaram e eles financiaram 6 Fuscas usados. E tem uma história super engraçada que eles foram buscar financiamento todos ao mesmo tempo, em mais de um banco, porque se um banco soubesse que eles já estavam financiados com outro, eles não conseguiam. Então, assim, é uma história de ousadia, de coragem, de luta e de criatividade de 4 jovens, né, que iniciaram esse negócio gigantesco lá em 73 com apenas 6 Fuscas usados. E aí o Fusca pra gente, ele é mesmo, você falou de carro, dos sonhos, eu falei da Kombi, mas tem o Fusca também, e eu já tive um Fusca. O Fusca pra gente é essa coisa da memória afetiva, é um símbolo dessa história, dessa trajetória. Então a gente tem o nosso Fusquinha lá no saguão aqui da sede da Localiza, e o Fusca pra gente é um símbolo muito legal dessa trajetória nossa. Bom, é uma história de muitos movimentos ousados e disruptivos ao longo do caminho. Então, a gente começou alugando carros, a gente, depois de alguns anos, a gente entendeu que esses carros, depois de um tempo, para que a gente pudesse renovar a nossa frota, a gente precisava vender esses carros, então surge a Localiza Seminovos. Mais um pouco surge a Localiza Gestão de Frotas, porque a gente percebe a oportunidade de terceirizar frotas de empresas para que elas possam se concentrar no negócio delas e deixa que a gente gere carros porque a gente sabe fazer. Foi a primeira locadora a ter uma operação de franquias, foi a primeira locadora a ter uma operação de franquias internacionais. É a primeira locadora brasileira a fazer esse processo de internacionalizar a operação própria também, que é o que a gente está fazendo no México agora. A gente lançou em 2020, em plena pandemia, a gente lançou o carro por assinatura da Localiza. A gente já assina tanta coisa, por que não assinar um carro? Né? A gente lançou, a gente criou uma marca voltada para o motorista de aplicativo, que começou lá em 2015, quando a Uber estava aportando no Brasil e a gente ainda estava entendendo como é que funcionava esse negócio. A gente viu ali uma oportunidade de, opa, peraí, tem muita gente que não tem carro, ou que não quer usar o seu carro para isso, ou que não tem acesso a crédito para comprar um carro. A gente tá no Brasil, né? Então a gente entendeu que ali tinha uma oportunidade de a gente ser o carro dos motoristas de aplicativo. Então a gente iniciou uma operação lá em 2015, em 2021 a gente lançou uma marca para essa operação e todo um braço voltado para o motorista de aplicativo, e é uma marca, é uma das minhas favoritas de todas que a gente criou ali, porque ela fala motoristês, então tem um trabalho muito legal ali de tom de voz, de aprender com o nosso cliente, de entender o jeito dele de falar e de mimetizar esse jeito dele de falar, porque é quase uma conversa entre amigos, né? A Localiza também tem voltando à história de coragem, de ousadia da Localiza, né? A Localiza tem, hoje, a gente já não se define mais como uma locadora de carros. Acho que a gente foi uma locadora de carros durante muito tempo. A gente ainda está como marca, né, fazendo um trabalho para que as pessoas percebam que a gente é mais do que aluguel. Mas o fato é que, se você olhar com cuidado, você vai ver que a Localiza hoje, ela é uma empresa de tecnologia. Ela é uma empresa de tecnologia e serviços para o consumidor. Ela é, de fato, uma plataforma de mobilidade que tem
carro por assinatura, que tem aluguel de carros, que tem terceirização de frotas, que tem frota inteligente e conectada, ou seja, a gente tem um rastreamento da nossa frota que nos permite ter dados suficientes para criar soluções para os nossos produtos. E aí, quando a gente fala em soluções para os nossos clientes, né? Novos produtos ou novas soluções para os nossos clientes, tem uma que é a minha preferida também, que é o Fast, que é uma tecnologia que hoje você consegue alugar o seu carro pelo celular. Aí você vai falar assim, mas todo mundo faz isso, porque eu pego meu aplicativo aqui e alugo o carro. Mas com o Fast, você vai lá do lado do carro, ele te avisa, seu carro está na vaga B15, você vai com o seu celular do lado da vaga B15, dá um clique num botãozinho aqui e seu carro abre. Libera. Faz tudo pelo celular. Você é o dono. Você está totalmente no comando daquela jornada. Então, eu acho que a Localiza é isso. Ela é uma plataforma de soluções que começou com 4 jovens muito corajosos, muito ousados, e ela tem uma história de coragem, de disrupção, de inovação ao longo do seu caminho. Hoje a gente já se define como uma plataforma de serviços, uma empresa de tecnologia e serviços para o consumidor, e eu não sei te dizer o que mais a gente vai inventar, mas a gente está inventando todos os dias, né, para transformar essa jornada do nosso cliente, para transformar numa jornada com mais produtos, mais serviços, uma plataforma maior, mais elástica, e que a jornada seja com menos fricção possível para o nosso cliente. Então, tem ali uma turma que está inventando todos os dias, que essa história de coragem, de ousadia, ela promete aí para os próximos 50 anos. Nossa, legal. Eu achei que a marca era uma marca bem mais nova. De verdade, eu achava que era uma marca mais nova, uma marca mais recente. Na Localiza é uma marca de 50 anos, que é uma multinacional mineira de 50 anos. É uma jovem inovadora, dá para dizer. Assim, dá para dizer que, do ponto de vista do que a gente sabe que a gente já pode fazer, que a gente sabe que a gente ainda vai fazer, a gente está na nossa juventude. Uma coisa que você falou foi sobre a sua mudança de posicionamento da marca, tá? Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre a atualização de marca em si, mas eu queria só uma pincelada sobre como que foi essa mudança de uma locadora de veículos para hoje uma empresa de tecnologia. Como que foi essa mudança em relação para as pessoas que estão dentro da empresa, para os colaboradores, e também para os consumidores? Porque é difícil para os dois. Sim, mas não foi brusca, tá? Não houve uma mudança brusca. Não houve um momento que a gente falou assim, pronto, agora nós somos outra coisa, vamos para a mídia falar que a gente mudou de posicionamento, que a gente é outra coisa. Isso aconteceu naturalmente. E isso acontece naturalmente na Localiza por um motivo muito simples. O cliente está no centro de todas as nossas decisões. Então, lá atrás, a gente entendia que existia um cliente que tinha uma necessidade de alugar carros. A gente era se isso acontecia lá atrás, a gente era uma locadora de carros. À medida que o tempo foi passando, o cliente foi evoluindo como uma pessoa um consumidor de mobilidade. A gente evoluiu muito como um consumidor de mobilidade. Você olha para hoje os modais que você usa e que você usava há 10, 15 anos atrás. Então, o cliente como ele está sempre no centro das nossas decisões, a gente está olhando para os movimentos, para as tendências, para as tensões as tensões do consumidor, para o que move o nosso cliente, né, na hora que ele está buscando a mobilidade dele. E isso foi trazendo para a gente oportunidades de crescer, de ampliar a nossa plataforma. Isso foi muito naturalmente, foi muito gradual e natural, porque sempre houve um olhar para o cliente. O cliente está lá no centro, eu estou olhando para a necessidade dele, o que ele precisa agora, então eu vou me estruturar para atender. Eu estou enxergando uma tendência de consumidor que tem isso vai desembocar num lugar onde ele vai ter uma nova necessidade que talvez o mercado não esteja nem gritando por ela agora, mas tudo indica que, então eu já vou me estruturar para eu ser a marca que vai estar lá, para dar esse apoio na hora que ele precisar. O caso da Uber, né? Que é o caso da Uber. Então, a gente começou a enxergar isso é muito natural na Localiza. Isso nos levou para esse lugar onde hoje a gente tem necessidades que são muito tecnológicas e que a gente tem muitas ferramentas tecnológicas para atender essas necessidades. Então, isso nos levou para esse lugar, naturalmente, de plataforma de tecnologia e mobilidade. Que legal. Bom que não aconteceu uma mudança brusca, né? Não foi uma brusca, ruptura, mas uma não quebra. foi brusco porque o DNA é o mesmo. O DNA é esse de paixão pelo cliente.
Isso é ótimo. E assim, você falou sobre a Red Bull lá atrás, sobre a marca não necessariamente você tá comprando um líquido ali. E agora eu quero saber, assim, nesse olhar mais, como que eu vou dizer, não necessariamente do produto em si, mas da essência, o que a Localiza vende? A Localiza, ela tem... É até engraçado falar sobre isso, assim. Não vou dizer que a gente vende, eu vou dizer que a gente entrega possibilidades. A Localiza é sobre possibilidades. Então, quando a gente olha para o nosso negócio, eu tenho um ecossistema de mobilidade, soluções de mobilidade hoje, que entrega para você possibilidades sobre como se mover. O que a gente está buscando todos os dias é esse convite, assim, é um convite a abrir o olhar. Então, bom, hoje o convite a abrir o olhar está relacionado a fazer a viagem dos seus sonhos, a dar uma escapadinha de final de semana, ou pegar um carro com seus amigos para assistir um festival de música. Hoje o convite, as possibilidades está nesse campo. Então eu estou falando quase que basicamente de aluguel. Amanhã o convite, as possibilidades, ele está sobre você repensar o seu jeito de consumo, ou talvez repensar a sua relação com o carro. Você não precisa comprar. Talvez você não seja a pessoa que queira ter um carro, mas talvez você seja a pessoa que queira assinar um carro, porque a sua relação com o consumo é diferente. Então, o nosso convite, a possibilidade está no campo da assinatura, do carro por assinatura. A gente pode também falar que o convite, a possibilidade de você ter o seu primeiro carro, de você trocar o seu carro por um carro seminovo, da Localiza, porque quando você compra um seminovo, você está fazendo, talvez você seja o tipo de pessoa que pensa que está fazendo o melhor uso do seu dinheiro, que você está comprando talvez um carro melhor, ou com mais opcionais, você está fazendo um upgrade no seu desejo pelo mesmo preço do que seria um zero. Então o que a gente faz é isso, o que a gente faz, o que a Localiza entrega é esse convite a possibilidades, a gente entrega possibilidades. E o que a Localiza é nesse contexto? Tá bom, eu te entrego possibilidades, mas quem é você? O que você faz nesse contexto? A gente está aqui para impulsionar. A gente quer ser essa marca viabilizadora e impulsionadora da sua busca pelas possibilidades. O protagonismo, para a gente é muito importante isso, o protagonismo é sempre do nosso cliente, sempre. Não é da marca, não é da Localiza. A gente está aqui como impulsionador, como viabilizador, a gente está aqui como aquela inteligência cheia de recursos que quer estar do seu lado para quando você precisar, ou até mesmo antes de você pedir. É isso que a gente quer ser. Isso é muito legal você falar isso, porque eu tava pensando aqui, pelo que você falou, a marca ela tá em diversos gaps de mercado ali. Ela já se posicionou ocupando praticamente todos eles, né? Hoje em dia vocês entendem, se vocês puderem falar, claro, tá? Se não puderem, não tem problema não. Vocês entendem que existe alguma fatia de mercado que vocês ainda não atuam que... Porque, assim, pelo que você falou, a pessoa, às vezes, ela não quer comprar um carro, ela pode alugar. Aí ela não quer alugar, pode assinar. Ou ela quer comprar, ela pode comprar também um carro seminovo. Talvez se a gente falar de carro novo, que aí teria que se virar uma... Não parece estar no nosso caminho. Pois hoje em dia, vocês enxergam algo que talvez seja uma ameaça ali do mercado? Não, acho que não. Acho que ameaça não. Assim, uma coisa que a Localiza tem, que eu admiro demais na Localiza é isso. Assim, vou te dar um exemplo. Quando a Uber chegou no Brasil, a gente poderia ter escolhido ver a Uber como uma ameaça. Né? Porque, teoricamente, as pessoas então não precisavam mais alugar carro, nem ter carro, elas poderiam só usar o carro da Uber e tal. E a gente olhou para aquele negócio e falou, opa, peraí, eu não vou enxergar isso como uma ameaça. Eu vou entender quais são as oportunidades que eu tenho dentro desse novo contexto. Então, eu acho que a gente não olha, e aí a gente criou a unidade de carros para motorista por aplicativo. Eu acho que o que a gente faz a gente não olha para... É óbvio que a gente é responsável, a gente tem muito cuidado com o mercado, a gente está sempre atento aos movimentos, né? É óbvio que não tem nenhuma arrogância aqui. A gente tem com muita humildade, a gente está olhando para tudo que acontece no mercado e entendendo todos os movimentos que acontecem. Mas eu acho que existe um espírito Localiza, que a gente chama de jeito Ellen Co de fazer as coisas, que é esse jeito de olhar para os cenários e falar, eu não vou
A atitude não é uma atitude de defesa, não é uma atitude de medo, é uma atitude de curiosidade. Deixa eu ver o que tem aí, que eu posso aprender com isso e que eu posso transformar isso numa oportunidade para o negócio, ou que eu posso transformar isso numa nova solução para esse cliente, ou que eu posso juntar, eu posso ser um agregador, eu posso juntar pontas aqui ou juntar players aqui e transformar isso numa solução mais completa. Eu acho que tem esse jeito da Localiza de fazer as coisas que faz com que a gente não tenha receio. Assim, a palavra ameaça não é... Assim, não trabalhamos com ameaça, trabalhamos com curiosidade sobre o que a gente pode fazer em relação a esse novo cenário. Vem um problema, o que a gente pode fazer com isso? É isso. Bem legal, bem legal. Uma outra coisa que eu queria saber de você, é a questão dos valores. Eu acho que um dos valores bem marcados para vocês é o foco no cliente, né? Eu acho que esse assim, deve ser um dos principais, se não o principal. Além dele, o que mais que a marca defende? Eu acho que são coisas igualmente importantes, tá? Sim. Assim, acho que os valores são igualmente importantes. Não dá para eu dizer que um é mais importante que o outro, não. Porque eles se complementam. E aí você vai ficar claro quando eu for falando, assim. A gente tem... um dos nossos valores é gente que inspira. E a empresa não é uma entidade, a empresa não é um prédio, a empresa não é uma frota de carros. A empresa é 20 e tantos mil colaboradores. Eu nem sei te dizer quantos são mais. Mais de 20 mil colaboradores, então são mais de 20 mil pessoas se reinventando todos os dias para fazer isso acontecer de uma forma melhor. Então, assim, acho que gente é um pilar muito importante desse negócio. O outro pilar super importante para a gente é o cliente, de fato. Assim, o cliente é a nossa paixão. E isso está tão no nosso DNA que é muito comum a gente ver as pessoas, as pessoas na ponta, né? Se desdobrando para fazer coisas pelo cliente, com uma felicidade genuína de ver o cliente se realizar. E aí a gente tem inúmeros casos muito legais. Pode contar? Tem, esses dias não, acho que já tem um mês ou dois, um pai entrou desesperado na nossa agência: preciso de um carro rápido porque minha mulher está em trabalho de parto, preciso levar para o hospital. E a gente correu, alugou o carro e etc. E o neném nasceu no carro, no caminho. Não deu tempo de chegar. O neném nasceu no carro. O que a nossa equipe fez? A nossa equipe, por iniciativa própria, fez um enxoval verdinho, todo com carinha de Localiza para o neném. Porque ele é nosso neném, nasceu no nosso carro. Então tem essa coisa assim, ninguém pediu, não existe uma orientação do tipo, temos que fazer isso. Não foi uma jogada de marketing, não foi nada disso. Foi uma iniciativa da equipe que falou: olha que legal, nasceu um neném no nosso carro, vamos fazer isso? Vamos. A gente, e assim, tem um monte de histórias. Tem histórias da gente fazendo coisas para as pessoas que nem são nossos clientes. Outro dia eu recebi um vídeo que alguém fez aqui no anel rodoviário, porque parece que um caminhão passou e caiu algum material do caminhão. E o material ficou na pista e isso poderia causar um acidente. As nossas pessoas que estavam movimentando carros de uma agência para outra naquele momento, elas perceberam que aquilo poderia causar acidentes, que existia um risco, e elas fecharam com os carros a pista para recolher o material, deixar a pista limpa e embora. Tem nenhuma obrigação de fazer isso. Não está fazendo isso focado no negócio ou no cliente especificamente, mas esse é o espírito Localiza. Esse é o jeito Localiza de fazer as coisas. Então, esse valor de paixão, né, de ver o outro se realizar, de paixão pelo cliente, é muito forte pra gente. E um outro valor importante pra gente é resultados, que, né, a gente busca muito resultados, a gente tem essa coisa dos resultados extraordinários no nosso sangue, né? Esse é um negócio de resultados, porque isso é bom para o cliente, isso é bom para o colaborador, isso é bom para o investidor, isso é bom para a sociedade. Então, esse negócio, ele busca trazer resultados sustentáveis o tempo inteiro. E, por fim, atitude de dono. Acho que tem uma coisa que é muito legal na Localiza, que é assim, vai lá e faz. Vai lá e faz com autonomia e com responsabilidade, mas vai lá e faz. Sabe? Assume e resolve a questão. Então, acho que essa coisa, né, é muito esse grupo de valores, não dá para te dizer qual é o mais importante deles, mas dá para dizer que eles se complementam para fazer essa empresa que a gente conhece, essa marca que a gente ama tanto, que a gente conhece hoje. Ah, que incrível. E assim, vamos dar uma pausa, porque a gente tem aqui um momento que eu chamo nossos patrocinadores
Só que eu nunca faço, sempre que eu fecho um patrocínio aqui, a gente nunca pensa em fazer algo tipo assim, olha que legal, a marca tal, compre da marca tal. Então a gente tem um presente pra você aqui. Você imaginou que isso era pra você? Não. Isso é pra você. Achei que era o cenário. Não, a gente tem um presente pra você. Que legal. Aqui. Deixa eu até colocar Deixa eu guardar isso aqui então, pra ver isso aí. Porque a gente tem um presentinho pra você. Foi a Encanto Corp que mandou pra Que você. legal. A Encanto Corp é uma marca lá de São Paulo. Que é inclusive o meu amigo que eu te falei que a gente fechou a parceria. Ele mandou pra você. E aqui dentro tem um presentinho da Encanto e de um outro patrocinador nosso que você vai conhecer. Olha só que legal. Qual é a senha? A senha 212. A gente colocou essa senha para que todas as pessoas que recebessem esse produto, seja em casa, seja aqui, só pudessem abrir no momento que a gente quisesse, junto com a gente, pra gente ter uma reação conjunta. Pra gente ver isso conjuntamente. Tem uma cartinha da Encanto, basicamente falando que espera que você goste da marca, enfim, da marca que você goste do presente. Que demais! Gente, eu sempre quis, sempre sonhei com isso. E você viu que tem um carrinho? Gente, que tudo. Peraí, deixa eu ver. Tem muita coisa legal aqui. Não, vamos abrir isso aqui primeiro, porque eu sempre quis isso. Aí eu vou tirar fotos e vou postar isso hoje ainda, de madrugada. Pode postar, pode postar. Que demais. Eu sempre sonhei com isso. Isso é muito legal. Vou mostrar. Que barato. E é verdinha a roupa dela. Dá uma olhada na mão. Gente. Ai, ela tem caído. Amei. Uma gracinha, não é? É tudo. Que linda. Ai, gente, muito obrigada. Eu amei de verdade. Que máximo. Tem várias coisas legais na minha caixa. Peraí, gente. Peraí, porque eu tô apaixonada pela Tatianinha. Ai, não, peraí, deixa eu embrulhar, senão ela vai ficar balançando aqui. E não pode acontecer nada de errado com você. Nossa, mas assim, eu confesso, eu abri e falei assim, meu Deus, que gracinha. E assim, tudo. O seu foi muito difícil porque a gente tinha uma foto. Vamos falar que aquela foto é de 10 anos atrás. Uma foto do LinkedIn. Vamos combinar que eu tô jovem, né? Aquela foto. Usamos uma foto. Nossa. Mas espero que tenha ficado legal, que tenha ficado parecido. Maravilhoso. Esse é um presente da Oakley. A Oakley também é uma parceira nossa. A Oakley mandou um presentinho pra você também. Você sabe que eu tava precisando muito mesmo? É mesmo? Muito. Aí, pra você usar enquanto você dirige a sua Kombi. Quando eu dirigi a minha Kombi. Quando você dirigir a sua Kombi, você pode usar. Perfeito. Presentinho da Oakley. Eu tava mesmo precisando, sabia? E eu gosto dos óculos da Oakley porque eles não arranham fácil. Adoro. E isso é muito legal. Sabe uma coisa que aconteceu? A gente tá falando de carro e de leve, óculos. Super leve, mais leve que o meu de grau. A gente tá falando de carro e de óculos. Roubaram meu carro tem 3 semanas, né? Você acredita que levaram o meu óculos que tava dentro dele? Eu fiquei revoltado com isso. Oakley. Vocês já entenderam, né? Já entenderam, né? Podem continuar. Podem mandar mais coisas pra gente também. Por favor. E a gente tem também um presentinho também que é bem exclusivo. Por quê? Esse só as pessoas que participaram do podcast podem ter. Então é uma plaquinha de participação do nosso podcast aqui. Amém. E esse QR Code, ele vai jogar pra página que você vai poder ouvir o seu podcast. Tá? Nossa, adorei, então gente. Ele não tá lá ainda, mas vai jogar pro nosso site pra você, quando você quiser, sei lá, deixar numa salinha, essas pessoas, que plaquinha que é essa aqui? Lê o QR Code que você vai saber. Na pandemia, obrigada, gente, obrigada de verdade. Na pandemia, eu fiz um escritório na minha casa, porque eu no começo da pandemia, eu dividi o escritório com meu marido, e ele disse que esse pessoal do marketing faz tudo alto, fala alto, ri alto, faz tudo alto. Então, ele me expulsou do escritório. E aí eu fiz um escritório só pra mim, que é o meu reino, assim, meu escritório. Ele é todo meu. E vai ficar muito lindo tudo isso lá. Vai ficar incrível. Vai ficar incrível. Obrigada, adorei. Nada. Vou colocar aqui por enquanto, Pode colocar. Agora, a gente voltando a falar de Localiza, você me falou algumas das marcas que fazem parte desse guarda-chuva, mas quando a gente fala de Localiza e Co, né? A gente tá falando de quais marcas? Olha, a gente se organiza na Localiza em ecossistemas. Então, em primeiro lugar, a gente está falando da Localiza Co, que é a nossa marca mãe, que é o nome do nosso grupo. E dentro desse guarda-chuva da Localiza Co, a gente tem o Instituto Localiza, que é o nosso braço social. A gente tem o Localiza Labs,
que é o nosso braço tech. Afinal de contas, somos uma empresa de tecnologia. Sim. Temos um ecossistema para pessoa física, que dentro dele a gente tem seminovos, aluguel, carro por assinatura. E temos um ecossistema empresas, que é onde a gente tem a Localiza Gestão de Frotas, Mobset, que é a nossa empresa de frota conectada. A gente tem tanta coisa ali. Aí a gente tem Localiza Agro, veículos especiais, tem uma série de soluções ali para empresas, dentro de Localiza Empresas. E a gente tem Zarp, que é a marca é o ecossistema feito por um motorista de aplicativo. Então, assim, só estudo. Tem muita coisa ali dentro, mas basicamente dá para resumir assim. Nossa, bastante coisa. E assim, a gente tava falando aqui sobre posicionamento, agora eu quero voltar um pouquinho sobre isso. Vocês fizeram um rebranding, foi quando? Em 22. 22, fizeram um rebranding. Por quê? Então, lembra, né? O cliente está no centro e o cliente está mudando. Eu vou dar um exemplo que todo mundo vai se identificar. A gente queria muito streaming de vídeos, de filmes e séries. A gente queria muito. E aí apareceu um monte. E hoje, quando eu falo assim, assiste aquela série que é ótima, você fala em qual streaming tá. E se eu não souber responder, você vai ficar procurando. Então, é natural que em algum momento isso se agregue, apareça uma camada agregadora disso pra gente. Pra gente também, esse movimento aconteceu. A gente tinha muitas soluções para um determinado cliente. Esse foi um dos motivos, tá? A gente tinha muitas soluções para um determinado perfil de cliente e a gente percebeu que a gente precisava agrupar essas soluções em ecossistemas, porque para facilitar, né, para mudar o mindset, de um mindset que era uma empresa muito centrada em produtos, ou seja, uma empresa que entrega produtos, para uma empresa que está centrada no cliente e que entrega uma porta de entrada única para esse cliente. E a partir do momento que ele traz a necessidade de mobilidade dele para dentro, a gente soluciona essa mobilidade. Neste processo, a gente percebeu que a gente precisava simplificar também a identidade visual. Então, o rebranding, ele começa num processo de olhar para os movimentos do cliente, para as necessidades do cliente, e ele vai caminhando por entregas que, né, são decorrentes desse processo. Então, a gente precisou olhar, simplificar a nossa identidade visual, e aí a gente consolidou uma série de marcas, nessas marcas. A gente percebeu também que a gente tinha uma identidade visual, que ela tinha uma comunicação um pouco mais datada, né, que merecia uma evolução, até para adaptação aos meios digitais, porque ela não foi pensada assim. Quando ela foi pensada, a gente estava em outro momento do ser humano. Então, a gente fez essa adaptação também. E a gente também tinha uma oportunidade ali de separar, de criar uma identidade de grupo. Foi quando a gente criou a Ellen Co, a Localiza Co, que ela tem um apelido, né? A gente ama tanto aquele negócio que ele tem nome, mas ele tem apelido também, que é para ser mais pertinho da gente. Então, é a Localiza Co, a gente chama de Ellen Co, e os mais jovens brincam, chamam até de Leco, assim, é o Leco. E o que aconteceu foi que a gente precisava separar, a gente precisava criar uma identidade de grupo, porque a gente não tinha uma identidade de grupo, a gente tinha uma marca do grupo que era a mesma marca do negócio aluguel. Então, a gente criou essa identidade de grupo. Então, esse processo de rebranding, ele nasce dessa necessidade de reorganização do nosso negócio para atender melhor a necessidade do nosso cliente, e ele cresce passando por, né, ele culmina numa identidade visual nova. E assim, como que o mercado reagiu a essa mudança? Porque eu tenho uma página de comunicação que fala sobre diversas atualizações e tudo mais, e é muito legal porque eu sigo outras páginas que falam também. E quando acontece um rebranding de uma marca que uma multinacional mineira de 50 anos, todo mundo tava falando sobre isso. Então, como que foi a reação do mercado para vocês que estavam lá dentro da marca? Foi um barato. Porque no primeiro momento, foi muito legal. Porque no primeiro momento, assim,
As pessoas acharam muito bonito, as pessoas gostaram do rebranding. E algumas páginas, como a sua e várias outras, eu não sei se você fez isso, tá? Mas eu fiquei, assim, os primeiros dias foram ótimos, porque eu ficava olhando as páginas que ficavam falando disso. E, de maneira geral, as pessoas elogiaram muito. Assim, elas gostaram do movimento, elas acharam que foi uma modernidade. Elas isso viram... é difícil, viu? Pois é, porque é uma coisa muito subjetiva, né? E a gente tem muito esse cuidado, aliás. É até legal falar isso pra turma, né? Pra turma, assim. A gente tem muito cuidado de não entrar nas discussões no modelo gosto ou não gosto. A gente gosta de entrar nas discussões no modelo funciona ou não funciona. Então, o funciona ou não funciona, às vezes, é uma coisa que eu, pessoalmente, não gosto daquela solução, mas ela funciona. E aí, talvez a solução que eu quisesse não funcione. Então, a gente teve muito esse cuidado. E aí óbvio, entra na seara do subjetivo, das pessoas falarem gostei, não gostei, etc. Porque, né, marca, eu gosto muito dessa metáfora que um grande amigo meu me ensinou nesse caminho, nesse processo de rebranding. A marca, ela é meio como casa, assim, né? Você vai olhar uma casa nova para você chega lá, ela tá vazia, não tem nada seu, ela você não consegue se ver ali. Você acha o lugar legal até, mas você não consegue se ver ali. Mas depois que você se muda, e aí você coloca seus móveis, suas coisas, seus portas-retratos, sua planta, você fala, esse lugar é meu, aqui é o meu reino, esse lugar não podia ser de outra pessoa, aqui é a minha casa e tem a minha cara. Eu acho que marca muito isso também, sabe? Então, a gente, no primeiro momento que as pessoas têm um impacto com a marca, elas olham a nova marca, gostei ou não gostei. E que legal que no nosso caso foi mais gostei do que não gostei. Porque a gente teve alguns casos recentes. Muitos casos, inclusive. Alguns até que voltaram atrás. Sim, muitos casos, inclusive, que... É porque, assim, é uma mudança de algo que já tá no cotidiano das pessoas. Exatamente. Então é muito complicado das pessoas, ainda mais na internet, que as pessoas falam o que querem, né? Todo mundo tem uma opinião. Todo mundo tem uma opinião. E muitas vezes o burburinho inicial acaba motivando o restante da comunicação ali. Então, se, sei lá, os 50 primeiros comentários não gostaram, é muito tendencioso para os restantes não gostar também. A gente tem uma marca que ela conseguiu ter um posicionamento inicial positivo, ter uma resposta inicial positiva, foi né? legal. E à medida que a gente foi construindo em volta daquilo, tá construindo ainda, né? Isso é muito vivo. Olha, a gente mudou em 2022, nós estamos em 24, ou seja, a gente tá bebê dessa nova fase, desse novo ciclo da Localiza. Então, à medida que a gente foi construindo, a gente foi vendo também muito retorno positivo, né? De uma série de maneiras, assim. A gente tá vendo que a gente está trazendo um público novo, diferente para esse negócio. A gente está vendo a recepção das pessoas tá boa. A Localiza tá, né, voando nos rankings de marca. Cada ano a gente está tendo mais respostas positivas das consultorias que fazem rankings de marca. Então, hoje nós somos a 8ª marca mais valiosa do Brasil, segundo a Kantar. A gente está entre as 25 marcas mais valiosas do Brasil, segundo a Interbrand. A gente tá sempre nos rankings numa posição muito legal, então uma conquista, né, desse novo momento. E eu acho que teve um cuidado também nessa mudança, que é de muito respeito ao passado. Então, a gente não mudou, assim, falou, eu não quero mais ser aquela Localiza, eu quero ser uma nova Localiza. O que a gente fez foi um olhar de extrema gratidão e de respeito pelo passado e de muito entusiasmo pelo futuro. E eu acho que isso fez ser fluido, esse processo. E essa história é muito legal, que a história se mantém. Então, por exemplo, eu tenho alguns clientes que eles chegam para mim e perguntam assim, agora a gente vai começar um novo perfil aqui no Instagram. Eu trabalho com marcas também, então a gente vai começar um novo perfil no Instagram aqui. Então a gente apaga tudo que a gente já fez, né? Eu disse, não, isso é sua história. De jeito você nenhum. já viveu aquilo, as pessoas te conhecem por aquilo. Como que você vai apagar tudo que você viveu? Então, e isso é até muitas vezes muito difícil das pessoas aceitarem, porque elas acham, mas tá feio. Mas não tá legal, talvez, mas as pessoas que estão com você até agora estão aqui por causa disso. Exatamente. E eu acho importante ali a gente separar também o ego do publicitário, sabe? Porque é muito comum. A pessoa chega no negócio, chega nova lá no negócio e fala, agora eu quero fazer do meu jeito, eu quero dar a minha cara para isso aqui, então eu vou apagar o passado e vou começar uma história nova. E eu acho que a gente não faz marca pra gente, sabe? Eu não tô aqui, eu não tô cuidando da Localiza pra mim. Essa Localiza vai estar aí, essa nova Localiza vai estar aí, e com todas as evoluções que ela vier a conquistar,
para os próximos 50 anos, não é para mim. Então, eu acho que a gente tem que conseguir separar isso, tirar isso do negócio e falar, eu não vou apagar o passado, porque ele foi incrível. E eu tô construindo um futuro que não é para mim, que vai seguir. Sim. Imagina se alguém apagasse o que você construiu. É. Tem que pensar assim agora. Falar assim, ó, imagina se daqui 10 anos vem alguém e apaga tudo que você fez. Todo mundo que te conhece esquecesse de você e você começasse de novo. Pois é. E assim, você falou sobre a Localiza estar nas marcas mais valiosas. Ainda bem que você mencionou as pesquisas, porque eu juro, minha memória é horrível, eu não ia conseguir lembrar, mas tá aqui no meu roteirinho. Foi difícil chegar nas marcas mais valiosas. Vocês ficavam acompanhando, tipo assim, a gente tá cogitando pra sair. Sempre acompanhei, assim, sempre. Eu acompanho, sim. Eu olho as próximas marcas, assim, quem são os próximos, sabe? Quais são os próximos degraus? Quem eu admiro nessa história aqui? Então, eu sempre estive olhando ali e acompanhando isso. Eu entrei na Localiza em 2018, então todo ano eu fazia um gráficozinho para as lideranças da companhia, assim, 2017, 18, 17, 18, 19, 17, 18, 19 e 20, sempre um degrauzinho a mais. Isso deu muito orgulho pra gente no caminho que a gente estava seguindo. E assim, é difícil se manter? Sem dúvida nenhuma, é difícil se manter. Eu não sei te dizer qual é a sensação de estar lá no topo, porque a gente não tá ainda, mas a gente tem sonhos, sonhar é o que a gente faz bem. Mas, sem dúvida nenhuma, é difícil manter a posição que a gente está agora, né? Tem novos entrantes, tem novos players, o mercado muda, né? Enfim, mas a gente está... O ranking também é consequência, a gente está fazendo esse caminho com muito amor. Ah, que legal, que legal. Que o tempo tá lá em cima. Itaú, Nubank... Magalu, né? Magalu tá lá em cima também? Magalu a gente passou. Vocês passaram Magalu? Olha! Mas tem Brahma, tem Sadia, tem marcas que a gente admira muito, muito mesmo. Ah, que legal, que legal. E assim, vocês têm uma agência interna, né? Temos. Como que é a comunicação com essa agência interna? E vocês já tiveram, ela já foi externa? Já tiveram uma agência externa? Já. O que mudou nesse trabalho? Massa. Foi assim, a gente sempre teve agência externa, tá? A Localiza sempre teve agência externa, eu como profissional sempre tive agência externa e eu tenho grandes amigos e pessoas que eu admiro imensamente em agências espalhadas aí pelo Brasil. Já tive experiência, já pude trabalhar com muitas agências e muita gente boa mesmo. Mas quando a gente chegou em 2022, da pandemia pra cá eu misturo tudo, tá? Eu tenho um problema com a ordem cronológica da pandemia pra cá. Antes disso eu era melhor. Mas quando a gente chegou em 2022, se não me engano, a gente viu o seguinte. Primeiro, a gente adotou um modelo de funcionamento no marketing, um modelo de trabalho no nosso marketing lá, que é o modelo ágil. A gente se divide em tribos por negócio e em squads dentro dessas tribos que são multidisciplinares e que são muito autônomos. Eles têm uma autonomia muito grande para criar, para pensar em soluções para os problemas para as oportunidades que eles encontram. Nesse contexto, eu começo a ter vários núcleos com demandas, com muitas demandas. E aí, as agências, como as agências não funcionam no modelo ágil, ou pelo menos as nossas agências não funcionavam no modelo ágil, elas acabavam virando gargalo de um tsunami de demandas. E a coisa começou a ficar muito granular ali. E virou... E aí, assim, isso começa a minar até o relacionamento com a agência. Sim. Ele começa a ficar minado quando a agência começa a virar um gargalo de muita gente. E aí o marketing começa a ser pressionado por muita gente. Então, naquele momento, a gente viu que a gente precisava ter uma agência dentro da Localiza, dentro do nosso negócio, que pudesse dar vazão a essas demandas. Por que ela seria mais rápida, mais ágil ali? Porque ela está dentro. Porque ela entenderia tanto do nosso negócio que muitas vezes o vai e vem, da gente acertar, a refação e etc., a gente ia conseguir eliminar naquele jogo ali. Então a gente criou a Maloca naquele momento. Né? A Maloca é a casa da Localiza, ela chama Maloca 73 porque a gente nasceu em 73. A gente criou a Maloca ali naquele momento. E assim, eu não sabia ter agência. Eu não sabia nem que funções eu devia ter numa agência interna. Por sorte, eu tive a ajuda de muita gente incrível, maravilhosa, que me ajudou a construir esse negócio, que veio para o negócio. Alguns vieram, construíram, saíram, outros vieram depois e deram continuidade.
Mas, por sorte, teve muita gente boa nesse processo. A gente construiu essa agência, a Maloca, para dar vazão a isso. E o que começou a acontecer foi que a Maloca, que foi pensada para ser essa agência que dava agilidade, ela começou a dar agilidade, mas ela começou a atuar também na criação estratégica. E aí a gente começou a ver que a criação estratégica da Maloca estava sendo incrível. E ela começou a ser reconhecida, e ela começou a ser premiada, e aí a gente começou, e os negócios começaram a demandar mais, a ficar feliz, a querer mais da Maloca, e a gente percebeu que, cara, a gente tá muito bem com a Maloca, a gente tá muito feliz com a Maloca. A gente não precisa mais de um parceiro externo, a Maloca consegue nos atender. Então, a gente internalizou o que faltava internalizar e a gente tem a nossa Maloquinha lá hoje funcionando e atendendo tudo. Mas não é tudo, nem tudo são flores. Quando a gente opta por ter uma agência interna, a gente traz essa agilidade, traz esse entendimento do negócio, reduz a refação, reduz o vai e volta. Isso é incrível, isso a gente ganhou absurdo em entrega. Mas tem um outro desafio, que é o desafio de manter os profissionais dessa agência oxigenados, porque eles não estão em contato com outros negócios, com outros problemas, com outros clientes, ou com outros profissionais do mercado. Então, a gente precisa equilibrar isso. Como é que a gente equilibra isso? O plano A, o jeito básico de fazer isso, é a gente estar levando os nossos profissionais para os fóruns, para os eventos, para os lugares onde as ideias circulam, para que eles possam viver, respirar esse ar também. O outro é, eventualmente, a gente traz agências como parceiras, agências externas, como parceiras para projetos específicos no nosso negócio. Às vezes agências, às vezes só... Ai, desculpa. Essa sou eu mesmo, assim, vou empolgando. Às vezes só os profissionais. Às vezes agências, às vezes a gente traz os profissionais. Então, para criar a Autoescola Extraordinária, a gente trouxe um grupo de... A gente trouxe 4 profissionais que eram de criação para ajudar a gente com essas ideias. E eles estão em outras agências, fora do país e etc., mas a gente trouxe para esse processo com a gente, para ajudar a gente com essas ideias. Que trabalham junto com o nosso time. É sempre uma cocriação. Porque isso ajuda o meu time também a viver, a experimentar, a trocar, a saber quem faz o quê, a testar ideias. Então, a gente está fazendo esse é o modelo que a gente está adotando para manter o time oxigenado. Então, ter uma agência é muito legal. Aprendi horrores com esse processo, mas tem prós e contras que a gente vai tentando equilibrar. Hoje eu tirei até uma foto, tá no celular da minha namorada, a gente tava no ônibus, eu falei assim, pegar o celular rápido aqui, que eu tive que pegar o primeiro. Então, 50 em coração no prédio. Sim. Só love. Só love. Pra quem não é de Belo Horizonte, explica pra gente, a primeira coisa eu quero saber, o porquê, tá? E a segunda, como? Porque eu imagino uma pessoa subir na escada, acendendo todas as luzes assim, pra formar. Não, mas é muito legal. Os 50, porque 50 anos da Localize, né? A gente fez 50 anos no ano passado, então a gente ainda tá nessa vibe aí de comemoração. O coração, ele surgiu na pandemia, que, poxa, a gente ficou 2 anos, mais de 2 anos sem vir aqui no escritório, e a gente sentiu um pouco de saudadezinha, assim, da nossa casa, e a nossa casa fez um coração ali, com as luzes das janelas, para dizer, olha, a gente tá aqui, né... BH, a gente está aqui com saudade de vocês também. Eu acho que foi uma conversa ali não verbal, né, de amor ali mesmo pela cidade. E aí, como que ele é feito? A gente tem o mapa das janelas, a gente faz o desenho da iluminação no mapa das janelas, depois tem uma turma mara que vai lá e coloca assim os holofotes nas janelas com as cores que tem que ser, mas só coloca uma vez. E aí todo dia na hora certa eles são programados para acender ali pra gente ver. Que legal. Então é muito legal. E eles são uma turma legal que eu fico por um acaso, eu fico num dos andares onde a gente tem uma das janelas que ficam acesas. Então eles vão lá de vez em quando, trocam a cor, e eles conversam, eles têm muito orgulho daquela comunicação que eles fazem ali. Que legal. Para quem não é de BH, a gente tem um público muito grande de São Paulo também. A Localiza o prédio, né? Quantos andares aqui? É um prédio gigante, né? 24. Misericórdia. Tem um prédio que ele fica localizado... Qual que é o bairro? Ali é Cachoeirinha. Cachoeirinha. Fica localizado no bairro Cachoeirinha.
Só que, assim, da onde você estiver passando, naquela região, você consegue ver aquele prédio. E ele fica virado para uma das principais avenidas aqui de Belo Horizonte, né? Na Antônio Carlos. Então, você passando de ônibus, você passando de carro, você vai conseguir ver. E eles projetam agora os 50, né? 50 e o coraçãozinho ali durante todas as noites? Todas as noites. Todas Mas as o noites. mais legal pra mim foi alguém que não leu 50 Coração, a pessoa leu só Love. E aí eu achei muito sensacional ela ter lido só Love. Por isso só Love. Aí a gente adotou o só Love, que a gente achou muito legal. Que legal, que legal. E assim, eu tinha uma amiga, eu estudava no Senac, isso. Sei lá, deve ter uns 5, 6 anos. Mas o Senac, não, tem mais que isso. Tem uns 6, 7 anos. A pandemia também comigo. E ela falava que aquele era o prédio dela. Que aquele ia ser o prédio dela. É muito legal isso. Ela passava lá, voltando do Senac, e ela falava que aquele ali é meu prédio. Eu achei muito legal isso, muito legal. E aí que eu comecei a notar o prédio, perceber o prédio e tudo mais. E aí depois eu fui ver, localiza lá com Só Love. Que legal. Muito legal, muito legal. O nosso Só Love. A gente, há uma semana, 2 atrás, a gente projetou o símbolo de nota musical, que eu sou uma negação nisso, eu não sei qual nota musical era, a gente projetou porque a gente estava patrocinando o Lola, e aí a gente fez a nota musical lá, escreveu Deixa a Música Te Levar. Que legal, também. Que legal. Foi bem legal. Que legal. Você podia me mandar um videozinho de como é dentro? Você me manda? Pra eu ver, que eu mostro a galera. Legal. Aí, quem tá vendo aqui, quem tá só ouvindo, vai precisar ver. Legal. Aí, quem tá só ouvindo vai precisar ver, vai precisar entrar no Instagram pra ver como que funciona. Não é uma pessoa que vai acendendo todas as luzes igual eu imaginava. Não é, gente. Ele só faz uma vez. Aqui, uma outra coisa, falando de futuro, como que vocês enxergam o mercado que vocês estão, os mercados que vocês estão inseridos daqui a 10 anos? Isso que eu vejo, eu vejo que assim, a gente está num momento de aceleração exponencial das tecnologias. E muitas delas, do mesmo jeito que nascem, com a mesma velocidade que nascem, morrem, né? Flopam. Não morrem, mas flopam, assim. Metaverso nasceu, flopou. Né? Agora a gente está falando muito de inteligência artificial e eu não acho que ela vai flopar, não, tá? Eu acho que ela veio para ficar, mas eu acho que a gente vai aprender a lidar com isso e talvez esse hype se transforme numa coisa mais, num uso mais consciente. Mas uma coisa que eu tenho visto e que eu tô vendo as discussões começando a acontecer também é que o hype da tecnologia, ele acabou pegando a gente nos últimos anos porque foi muita coisa que aconteceu muito rápido e as pessoas agora estão começando a sacar, não é sacar, né? Todo mundo sabe disso, mas a gente está começando a refletir sobre o fato de que no final da linha tem um ser humano com suas necessidades, com seus desejos, com suas vontades, com suas dores, tensões, etc. No final da linha tem um ser humano. Então, o que eu vejo no futuro é que a gente vai internalizar essa movimentação rápida do arcabouço tecnológico à nossa disposição e vai surgir muito mais coisa e vai morrer um monte de coisa também, outras vão flopar e depois vão voltar. Eu acho que esse movimento, a gente vai aprender a lidar com ele sem tanto hype e a gente vai focar mais no ser humano que está no final da linha, assim, né? Em como é que a gente faz essa vivência humana ser mais conectada, mais integrada, mais feliz, mais leve, mais uma série de coisas. Então, eu vejo... Eu tô bem Lulu Santos aqui, né? Eu vejo a vida melhor no futuro. Tô bem Lulu Santos aqui, mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente vai aprender a lidar com esse hype e internalizar isso com muito mais velocidade e cuidar do ser humano que tá ali. Que legal. Eu tenho 2 coisas pra falar. Primeiro é um jabá aqui, né? A gente teve um livro que saiu do Kotler com o Bedendo que chama alguma coisa Human to Human, né? A gente chamou o Bedendo para poder participar aqui com a gente, ele topou participar. Então a gente vai ter um episódio com o Marcos Bedendo também aqui, falando sobre branding para pequenas empresas. Então, no futuro, se ele não aparecer aqui, vocês cobrem ele, mas ele vai aparecer, tá bom? Ele já topou falar com a gente. Eu vou lá agora no Twitter dar uma cobradinha. Pode cobrar. Eu ouvi falar que ele vai estar no podcast. Longe de mim criar intriga, mas já devia ter ido. Exato. E a segunda coisa é que, assim,
vocês são uma empresa de tecnologia, uma empresa de inovação, mas existem tecnologias que surgem e morrem, como você falou. Como que a gente trabalha para entender que é o momento certo de agir e que a gente não vai só, por exemplo, eu tenho uma marca de comunicação, vou entrar no Clubhouse, porque o Clubhouse agora vai ser o que há. Quem nunca, né? Quem não caiu nessa, né? Vai ser o que há. Aí fica 2 meses, acabou, morreu. Então, assim, eu tenho muito... Eu seguro muito antes de fazer qualquer coisa. A primeira coisa que eu faço, na verdade, é entrar e guardar o arroba. Isso eu faço. Eu guardo o arroba ali pra poder não perder. Isso eu faço também, acho que eu faço. Isso eu faço. Mas eu não só... Por exemplo, quando o TikTok surgiu, eu tinha o TikTok, mas eu não usava o TikTok. Porque pra mim, poderia ser algo que poderia sumir depois. Da coisa nova surgindo, sabe? Então, pra você, falando de comunicação mesmo, como que você enxerga isso? Do tipo, esse é o momento da gente perceber, esse é o momento da gente começar a pensar estratégias, esse é o momento da gente agir pra gente não gastar, desprender energia à toa nisso daqui. O que eu acho? Nosso CEO deu um exemplo esses dias e eu esqueci o autor. Se você souber, você fala, senão o autor me perdoa. Mas eu gostei muito desse exemplo que ele usou, assim, que é o one-way door e a two-way door, que é essa coisa de tem portas que se a gente passar não dá para voltar atrás. Então acho que o que a gente tem que fazer é essa avaliada, assim, é avaliar se eu colocar energia, recursos, investimento, tempo das pessoas e etc nisso aqui e der errado, eu posso voltar atrás? Se sim, cara, vai lá, mete a cara, testa, sabe? Se você abrir um perfil no Clubhouse, pegar o hype, entrar no hype e ficar lá sábado de manhã ouvindo a conversa de 3 ou 4 caras lá do Vale do Silício e perder o seu sábado de manhã, isso dá pra voltar atrás? Dá, cara. Então mete as caras, vai lá mesmo, faz, testa, aprende com isso. Na pior das hipóteses, você vai falar, no final você vai falar assim, olha, quando você estiver dando uma aula, daqui a algum tempo, em alguma sala de aula, você vai falar assim, eu sou da época do Clubhouse, sabe? Vocês aqui não conhecem. Na pior das hipóteses, vai virar uma história legal pra contar. Agora, se for uma porta que não dá pra voltar atrás, que envolve um risco, um custo, um investimento que vai ficar enterrado ali, que não é recuperável, que coloca a companhia em risco, ou que coloca a sua reputação em risco, pensa bem antes de... Tenha mais dados, tenha mais informações, tenha mais subsídio para tomar uma decisão, porque ela é irreversível. Mas fora isso, mete a cara. Mete a cara mesmo, assim. Eu fui uma que infernizei a equipe de conteúdo na época. Gente, perfil no Clubhouse, quero sábado, todo mundo lá, vamos divertir e tal. Durou, sei lá, acho que a nossa empolgação durou 2 semanas. O próprio metaverso que, assim, é um investimento absurdo pra você conseguir. Aí já é uma coisa assim, você não vai... Você lembra do Second Life? Que ele foi um metaverso baby, assim, ele foi uma... ele era sei lá se eu posso definir como uma rede social. Alguém depois vai escrever lá, quando estiver assistindo o podcast, se era ou se não era uma rede social. Mas ele era um metaverso, assim, um ambiente onde as empresas compraram espaço, construíram lojas e etc. E as pessoas criaram seus avatares e viviam lá no Second Life e etc. E teve muito investimento colocado naquilo ali. E, assim, ali eu já acho que era uma coisa que se desse para fazer testando, pequeno, aprendendo, errando, beleza. Mas ali teve muita gente que colocou muito investimento ali, que montou departamentos inteiros e que flopou rápido. Então, acho que é esse tipo de coisa que a gente tem que avaliar antes. Agora, abrir um perfil no Clubhouse, fazer um teste, botar sua galerinha de marketing aí no meio de pizza e Coca-Cola no final de semana para testar. A galera topa. Gosto. Os marketing topa essas coisas mesmo. Topa. E agora eu quero saber de você. Onde você se enxerga daqui a 10 anos? Nas Maldivas. Não, mas eu tenho... Eu quero daqui a 10 anos... Eu me enxergo ainda fazendo as coisas que eu faço com a mesma paixão que eu faço. Assim, ainda quero estar olhando para as marcas com a mesma curiosidade que eu olho agora, olhando para os consumidores com
essa curiosidade. Eu sou uma pessoa que eu gosto de problemas. Então, assim, eu gosto de coisas difíceis para resolver. Quando as coisas entram em velocidade de cruzeiro, eu desmotivo. Eu gosto do fuzuê. Talvez uns 3 lançamentos a mais na carteira talvez ali. Muitos lançamentos a mais e talvez alguns lançamentos no plano B. Porque eu tenho uma coisa assim de ajudar. Eu queria ajudar algumas comunidades a colocar os seus produtos no mundo. Não é... Você tem tanta gente produzindo coisa legal e que por falta de um bom trabalho de branding, porque o ser humano gosta do que é belo, por um bom trabalho de branding, por uma boa ajuda de branding ali, isso podia estar bombando pelo mundo afora. Eu tenho um plano B que é de, sei lá, doar aí algumas horas minhas da semana para fazer essas pessoas que estão fazendo coisas incríveis serem conhecidas e bombarem. Que legal. Legal. Sim, isso não tem nada a ver com Localiza, que é uma paixão que eu não pretendo largar nem tão cedo, mas tem a ver com essa coisa, esse desafiozinho de falar, cara, deixa eu pegar esse produtor de chocolate do Amazônia e fazer esse cara bombar. Isso é muito foda, porque você também acaba, não que seja a primeira opção, mas você consegue provar que todas as marcas elas podem fazer isso. Podem. Todas as marcas podem. É isso. Que massa, que massa. Bom, chegando agora aqui na parte final, parte 4, parte de conclusão aqui, a gente tem um momento que chama de café, que é onde eu te peço para você dar uma dica de, sei lá, um livro, um podcast, um perfil no Instagram, alguém para seguir, qualquer coisa que seja, para as pessoas aprenderem um pouquinho mais sobre o que a gente conversou, sobre tudo que a gente conversou aqui hoje. A gente falou sobre bastante coisa, né? Sobre tudo que a gente conversou aqui hoje. Tá, eu vou fazer uma coisa super... Eu imagino que todos os seus convidados, eles tragam um perfil novo, um podcast que é quase inédito. Imagino que eles tragam livros recém-lançados. Eu não vou fazer nada disso. Eu hoje estava pensando sobre isso com uma turma que trabalha comigo. E muita gente viu e muita gente mais jovem não viu. E eu queria convidar as pessoas para assistir um filme que chama Minority Report. Lembra dele? Não. Tá vendo? Não viu? Devia ver. Não, perdão. O Minority Report é com Tom Cruise. É um filme antigo. Nem sei de que ano ele é. Ele é antigo mesmo. Mas, cara, esse filme tinha que ter sido lançado agora. A história, de maneira geral, é que a humanidade chegou num ponto que ela desenvolveu algoritmos tão sofisticados, capazes de prever o comportamento humano, que as pessoas eram presas antes de cometerem os crimes, porque ele previa que elas iam cometer. E eu não vou contar o final, mas assim, esse é um filme que ajuda a gente a repensar o que a gente está fazendo aqui com... a gente está trabalhando há tanto tempo para criar algoritmos, para criar modelos preditivos de comportamento do consumidor, sabe? E a gente às vezes está esquecendo que existe um fator humano que é imprevisível, e que delícia que é imprevisível. Sim. E que bom que é imprevisível, e que por melhor que seja o algoritmo que a gente criar, ele vai errar em algum percentual, em alguma porção ali, porque o ser humano pode mudar de ideia, porque ele é imprevisível, ele é fluido, e isso é muito legal. Isso é a delícia da gente ser o que a gente é. E isso é a delícia das marcas, da gente estar trabalhando com gente que não cabe numa caixinha de um algoritmo, do modelo preditivo que eu criei, porque em algum momento ela vai fazer algo que a gente não está prevendo, que é diferente daquele comportamento que a tendência indicava. Isso que é legal. E é o problema que você gosta. E é o problema que eu gosto. Então eu acho que o Minority Report, ele veio antes da hora, ele veio cedo demais, ele foi um puta sucesso. 2002. Ele foi um puta sucesso. Não, eu tinha 2 anos. Pois é, 22 anos atrás. Ele foi um puta sucesso, ele arrasou. Mas quem assistir ele agora vai com esse olhar agora, de um olhar do universo, né? Que a gente está gerando dados para o algoritmo o tempo inteiro, com tudo que a gente faz. Eu acho que tem uma análise muito legal ali do ser humano a ser feita, que é muito bacana. Então eu queria convidar todo mundo para assistir um filme de 2002, mas que realmente é legal. Vai valer a pena. Vou colocar na listinha, vou assistir também. Vou assistir. Eu gosto de indicações de filmes. Eu tenho um amigo meu que ele
Assim, todo filme que eu assisto, eu falo com ele, cara, assisti esse filme, ele, e aí, o que achou? Aí eu já explico pra ele, porque ele com certeza já assistiu, é apaixonado por filme, então com certeza ele já assistiu aquele filme, e aí eu vou debatendo com ele, ele me traz pontos que talvez eu não tinha visto. E eu acho muito legal desse tipo de discussão. Eu acho muito legal. Essas conversas inteligentes, né, são muito bacanas. Sim, e aí esse tipo de discussão é muito bom, porque você vê pontos de vista totalmente diferentes do seu. Você assiste uma coisa e pensa... Isso não é só nos filmes, você vê isso na comunicação. A ideia do que você falou de agência interna, de levar as pessoas pra fora, de trazer pessoas de fora também, é justamente por esse ponto de vista, né? É isso. É o abrir o olhar para as possibilidades, que é o que a gente faz lá na Localize todos os dias. Perfeito, acho incrível. Bom, como que as pessoas te encontram? Eu tô no LinkedIn. Qual? O nome? Eu acho que eu sou Tatiana Lima Rocha no LinkedIn. Eu acho. Eu não sou muito boa de redes sociais, não. Produção. Mentira, eu sou boa sim. Eu tenho o LinkedIn lá, eu gosto de publicar, comentar algumas coisas no LinkedIn. Tô sempre contando as novidades da Localize ali. Eu tenho um perfil no Instagram que aí é muito mais para meus amigos e família. Ele nem é um perfil aberto, assim. Eu perdi, mas eu tinha um perfil no Facebook, depois de ver. Muito grande, e aí chegou uma hora que tinha um monte de gente que eu não conhecia ali, então eu parei de mexer com isso e abri um perfil no Instagram só pra minha família e tal. Eu tô como Tatiana Rocha no LinkedIn. Tatiana Rocha, perfeito. E eu tenho um perfil no Twitter que eu não vou contar, porque todo mundo que tem um perfil no Twitter, o maior medo é que alguém descubra que é ele. Sim. Mas esse é o meu lado B. Eu tenho um perfil no Twitter com 14 mil seguidores pra falar só de futebol, porque eu adoro falar de futebol. Eu sou mega corneteira. Ai, esse troço pra quem? Eu tô triste. Ai, nossa, estamos tristes. Eu tô triste. Estamos tristes. Não vou comentar sobre isso aqui, não, mas estamos tristes. Tô triste. Não, mas legal. Tudo bem. Tudo bem. Não tá bem. Vai dar certo. Já deu. Vai dar certo. Bom, então pra você que assistiu até aqui, agora eu acho muito legal isso, que eu me sinto muito youtuber. Curte, comente, compartilhe com os amigos, manda pra todo mundo, assista aos outros episódios, nós temos bastante episódio aqui, eu nem sei, acho que a gente tem 24 episódios. Eu assisti vários essa semana e eu gostei muito. Curtiu? Que legal, isso é bom esse feedback. Eu não vou trabalhar episódios mais com números, então aqui eu não falo número, lá na plataforma YouTube, Spotify ele vai ter número, mas a gente não vai trabalhar necessariamente falando com número aqui, porque eles podem ser gravados de forma independente. Por quê? Vamos gravar online, vamos gravar presencial, então pode ser que um saia antes do outro e tudo mais, então eu não vou trabalhar com número. Outra coisa legal também, inclusive, Tati, a gente vai encerrar aqui, mas daqui a pouco a gente vai gravar 5 minutinhos, que é um conteúdo exclusivo que a gente tem para os nossos assinantes. Então a galera que viabiliza o podcast aqui, eles têm um conteúdinho exclusivo para eles também. Então se você ainda não é assinante, é só assinar que você vai receber conteúdo exclusivo aqui também. Bom, é isso, muito obrigado por ter participado, muito obrigado por ter topado, tá? Tô muito feliz, muito orgulhoso também. Esse aqui é o nosso primeiro teste aqui, nosso primeiro episódio nesse estúdio. O que você achou? Me dá um feedback. Achei aqui. Fofo, uma Gostou? delícia, uma delícia mesmo. Bem Ai, gostosinho. que bom. E, gente, obrigada, foi uma honra, é um prazer enorme estar aqui. Eu tenho muita paixão por falar para jovens que estão começando a trilhar aí a caminhada. Acho que hoje eu queria tanto ter tido isso quando estava conversando, então é muito legal. Ai, que bom. Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.